Então tá. Estão todos aí já? Falta alguém? Acho que o pessoal vai entrando. É. Esperamos um pouquinho, não tem problema. A tela inteira aqui. Não estou vendo vocês estão todos com as câmeras fechadas? Ué, pra que precisa ver, galera? Ué, eu tô aqui. Tá. Garcia. Deixa eu clicar. Não, tem 10 pessoas aqui pelo jeito, né? Eu não tenho câmera. É isso? Não, foram. Agora deu. Tá. As pessoas pegaram. É que falta algum na entrada. Só tem 3 aí, né? Ah, só teu celular. Eu, a Luciane e a Larissa. Tem mais gente ali. Tem a Ju, a Ellen, tem bastante gente. É, estão com o microfone fechado, isso, né? É, a câmera também. Tá. Ninguém me interagir contigo. Podemos começar? O que tu acha? Podemos sim. Quando tu quiser. Para de ligar o aplicativo. Tá, então eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Só me disse, vai estar... Essa notícia é bombástica. Opa. Apareceu minha tela aí? Apareceu? Pra mim ainda não. Ainda não? O que houve aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá, compartilhar a tela. Compartilhar. Eu vou abrir agora a tela. Agora sim. Apareceu aí? Agora sim. Só que eu não estou vendo. Não estou vendo a apresentação. O que houve aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo aqui. Tem algum problema aqui na minha... Vou apresentar. Tela cheia. Clique em cima. Compartilhar. Eu vou lá agora na apresentação. Tá. Apareceu? Agora sim. Agora Tá. sim. Agora ficou bom. Agora sim. Tá? Isso aí, né? Uhum. Beleza, então. Por que não está andando aqui? Então tá, vamos começar então. Posso começar? Ô, Larissa. Quando tu quiser. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Então tá, pessoal. Pra mim o áudio tá bem bom. Então tá. Tem alguém falando aí no fundo, não sei quem. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma apresentação, introdução à gestão de risco, tá? A ênfase aqui é na percepção de risco, tá? Que é um dos fatores mais importantes que nós temos hoje na área de segurança, na área de gestão, é a percepção de risco, tá? Em função que é um pouco antes da mentalidade de risco, né? De pensar no risco. O risco já antecipa o acidente e a percepção de risco ainda é uma coisa até antes, tá? Então é muito interessante, muito importante. Só para as pessoas que não me conhecem, eu acho que todos me conhecem aí, não sei se tem alguém de fora aí. Eu sou Antônio Garcia, eu sou engenheiro mecânico, trabalho nessa área de consultoria desde 1995, no sistema de gestão, na área de segurança, análise de risco. Trabalhei em vários locais do Brasil aqui, na Dupont, fiz um trabalho de 2 anos, na Guarita desde 1999, eu atendo a Guarita, né? Sou da área de construção naval, depois migrei para a área da metalmecânica
Mas nunca deixei de trabalhar dentro da área de navegação, tá? Por questões até da minha experiência e da proximidade, uma coisa que a gente gosta, está no sangue da gente trabalhar nessa área. Então, é muito fácil para a gente, muito gostoso trabalhar também nessa área. Bem, então vamos lá. O objetivo é conhecer um pouco mais sobre o que é a percepção de risco, né? Saber que a nossa consciência interfere na capacidade de nos protegermos dos perigos, refletir na forma como nos relacionamos com os riscos presentes no dia a dia do trabalho. Quando a gente fala aqui na consciência, na nossa consciência, é porque nós temos um instinto que é dos animais. Na realidade, nós somos, se a gente tirasse a nossa inteligência, nós seríamos um animal idêntico aos outros. Porém, nós temos uma inteligência que é superior. Mas os instintos nós guardamos, nós temos esse instinto de proteção. Esse instinto nos protege de muito risco, a gente chama de intuição também. Ela percebe e você entende isso aí e age. Né? Muitas vezes, até por essas novas gerações, a intuição foi deixada muito de lado. Mas quando a gente trabalha em área de risco, é importante a gente perceber isso aí. Nós temos uma intuição, nós temos alguma coisa que nos avisa dos perigos e do risco. É só prestar atenção. E ele vai nos ajudar muito. Não estou conseguindo passar no meu computador aqui, por isso que eu tenho que passar no mouse e aí dá uns pulos, tá? Então, risco. Por que assumir um risco? Qual é a vantagem de assumir um risco? A gente orienta as pessoas a perceber o risco, porque se o risco ele tem potencial de causar um prejuízo, você tem que levar isso para a gerência, para a liderança, para eles avaliarem junto. Né? Normalmente, na área de segurança, nunca se trabalha sozinho. Sempre trabalha em equipe, porque tem várias percepções ali que, juntando, dá um resultado muito bom. Até onde se pode assumir um risco? Bem, no próximo gráfico, o gráfico mostra uma pirâmide ali onde tem os riscos que são aceitáveis, aqueles inaceitáveis e aqueles que são inertes, eles não afetam tanto, eles não são aceitáveis. Né? Limite para qual o prejuízo é superior ao benefício. Aqui está uma resposta, qual a vantagem e quem deve assumir o risco. E por quê? Né? Quando há um limite entre prejuízo e benefício, isso sempre é avaliado quando a gente analisa risco. Né? E quem deve assumir o risco? Sempre a empresa, sempre o líder tem que avaliar e assumir algum risco. O risco não é ruim, o risco é bom, mas tem que saber que risco você pode correr, né? Entrar dentro de um termo que seja aceitável, porque risco existe em qualquer lugar. Cada hora que a gente bota o pé na rua, a gente está correndo risco. Mesmo em casa, trabalhando, qualquer lugar tem risco. Aqui, por exemplo, mostra, eu peguei só 3 itens aqui, bem, o verde, o amarelo e o vermelho, para mostrar assim, mas tem outros níveis que a gente pode dividir. O risco vermelho ali é inaceitável, não tem o que fazer. Nessa ocasião, para tudo e tenta resolver de qualquer maneira. Né? Não tem o que fazer. Ele não é tolerável. Então, o risco é inaceitável em qualquer nível. Você pode dar um exemplo. Por exemplo, um cara andar com uma granada dentro de um carro, né? O cara andar a 200 por hora é um risco inaceitável. Ele vai... Né? Então, tem coisas que são inaceitáveis. No nosso caso aí da navegação, por exemplo, o risco de derramamento não é aceitável. Tem que haver mitigação, tem que haver prevenção, tem que haver um cuidado para que isso não aconteça, porque ele é inaceitável. É um prejuízo imenso para a marca, para o cliente, para a empresa, para os funcionários. Tudo é um caso muito grande, porque repercute mundialmente quando a gente mexe com o meio ambiente. E a marca está lá, do cliente vai estar manchada ali em grande parte, e isso afeta também investidores e tudo mais. A maioria dos riscos ele está nessa faixa aqui, no tolerável. Risco é aceitável, baseado em mitigação e necessidade de uma análise de custo-benefício. Por exemplo,
dentro de uma praça de máquina é intolerável o barulho dos motores lá. Agora, o que se faz? Através da análise do PGR, de ruídos e tudo mais, se define o uso de EPIs, né? Os EPIs da praça de máquina normalmente são dois, né? Tem aquele plug e tem aquele que é como é que se dá o nome aí, Larissa? Esse que cobre... Protetor concha. O protetor concha. Por quê? Porque com esses dois protetores, o risco de gerar uma doença ocupacional é muito menor, porque foi analisado por vários especialistas e chegaram a essa conclusão. Tá? Então, ali teria um risco intolerável, mas por mitigação, por análise, se chega a um ponto que é tolerável desde que use os EPIs adequados. E os aceitáveis são risco de pequena monta, assim, que não causa nenhum prejuízo. Tem que ter atenção, porque ele pode crescer e ser um problema mais tarde. Tá? Então, é nessa faixa que a gente entende e trabalha. Conceito. É importante que todos saibam que uma empresa é um sistema. Né? Onde a gente opera, mesmo na casa da gente, a casa da gente é um sistema. Se você observar dessa forma, você consegue entender o todo. Então, o que é um sistema? É um conjunto de elementos humanos, sociais, técnicos, materiais, organizado para cumprir uma atividade definida. E nessa atividade definida tem prazo, tem custo, qualidade, segurança, preservação do meio ambiente. No caso particular da navegação, nada é feito sem antes analisar a segurança. Não se mexe nada ali sem ter clareza da segurança que deve ter nessa atividade. É por isso que a empresa resolveu pular a ISO 9001, que é qualidade, e entrar diretamente na ISO 45001, que é segurança e saúde ocupacional, e a outra 14001, que é a gerenciamento ambiental. Ela cobre perfeitamente, porque não tem nada que a gente vai mexer em qualidade que antes não se trabalha a segurança e até o meio ambiente. Então esse é um motivo que nós temos essas duas normas, porque elas realmente não se faz nada no navio sem primeiro observar os itens de segurança. Correto, Larissa? Correto, isso aí. Larissa. Precisamos analisar sempre os riscos antes de fazer qualquer coisa, né? Isso. Exatamente. A gestão de risco é um conjunto de atividades coordenadas que tem o objetivo de gerenciar e controlar uma organização em relação aos potenciais ameaças, seja qual for a sua manifestação. Então, não é para menos que todas as normas internacionais hoje já vêm com um item chamado mentalidade de risco. Nós vimos ali nesse último curso da Guarita sobre as normas, que tem lá um item mentalidade de risco. E vem com esse aprendizado, né, para que todas as pessoas comecem a pensar no risco. Nós, de certa forma, perdemos a nossa intuição de olhar o risco com um olho clínico para nos proteger e proteger quem trabalha com a gente, proteger a empresa. Então, a gestão de risco é o que nós fazemos, aqueles procedimentos, analisamos o cenário da empresa em todos os níveis, em todas as atividades, né, para verificar riscos ali e gerenciar. Mas isso é uma exigência que já está dentro das normas. E se não existissem as normas, aí nós teríamos que reaprender tudo isso aí, é o que nós estamos fazendo. A gente já vê isso avançando em tudo quanto é lugar. A questão de análise de risco, essa mentalidade de risco. Desvio. Naquele item ali que nós vimos, que é os riscos aceitáveis, né? Ou eles são irrelevantes, ali aparecem muitos desvios. Não aconteceu nada, mas pode acontecer. Então, mesmo naquela zona que chama-se de que o risco é aceitável, ali tem que ter muito atenção, porque ali estão os desvios, estão no início de um problema que pode aumentar. A gente chama de desvio. Por exemplo, já até falamos na vez passada, por exemplo, uma tomada sem identificação da voltagem ali é um desvio.
alguém pode colocar um aparelho com uma tensão diferente ali e queimar. Né? A pessoa andando pelo navio ali sem o capacete, né, é um desvio, ele pode se acidentar. Ele subir uma escada sem pegar no corrimão é um desvio, porque ele pode pisar em falso, cair. Se ele estiver segurando no corrimão, ele pode evitar o acidente. Desvio crítico, desvio com potencial para causar incidente de alto potencial ou acidente grave. Né? Por exemplo, o cara entrar fumando no navio, ou fumar fora do navio quando o navio está carregando, Deus me livre, ali tem gases explosivos em toda a região ali. Queira ou não queira, se não tiver, mas a qualquer momento pode ter, porque nós estamos carregando o navio, de vez em quando a válvula de segurança lá, a válvula PV abre e ali tem gases, combustíveis, pode eventualmente, uma nuvem dessa fumaça chegar próximo do que está fumando e criar uma explosão, incalculável os prejuízos, né? Então isso é um desvio crítico, o cara fumar fora do navio. Inclusive quando o navio está carregando, as portas têm que estar tudo fechadas, exatamente para evitar que entre gás. Normalmente o navio tem pressão positiva, né? Dentro do navio tem uma pressão que é maior que a pressão fora do navio, para evitar que os gases entrem. Quando você abre a porta, eles entram. Né? Ele pode entrar e aí causar um problema, porque de repente lá fora, por vento, ele rompe essa barreira de proteção que os navios têm e pode haver um prejuízo, uma explosão. Desvio sistêmico, um conjunto de desvios similares que ocorrem de forma repetitiva. Então isso aí já é um caso grave, né? Ele está acontecendo, todo mundo está vendo, mas ele virou, nos acostumamos com aquele desvio. Né? Por exemplo, o pessoal perder o hábito de andar de capacete, jogar lixo no chão, uma série de coisas que viram um hábito e fica um desvio permanente ali. Então, é importante a gente observar. E a definição de risco é a possibilidade de consequências negativas ou danos para a saúde e integridade física ou moral do trabalhador relacionado ao trabalho. Essa é a definição de risco no ambiente de trabalho, tá? Se a gente pegar risco no ambiente financeiro, comercial, tem outras designações. Mas como a gente está tratando aqui de assunto de saúde ocupacional, a gente pegou essa definição direcionada para a área de saúde e segurança ocupacional. Percepção de risco, que é o assunto principal dessa apresentação, tá? É a capacidade de identificar o risco existente no ambiente e agir para evitar a ocorrência de acidentes. Opa, vou ver alguma coisa aqui na minha janela aqui. Vocês estão me vendo ainda? Eu estou. A apresentação também tá? Não. Tá escura. O que houve aqui? Você está Tá tela apresentando? preta. Eu vou entrar de novo aqui. Voltou? Agora sim. Tá, eu agora já sei. Alguma coisa que eu fiz aqui que passou. Então, exemplo, ó, identificar o risco de dirigir alcoolizado, sem cinto de segurança, em alta velocidade. São situações cujos fatores podem desencadear um acidente. Agora veja bem, ó, se você vai atravessar uma rua, vamos dizer que a rua esteja tranquila, não tem nenhum movimento. Se você chegou ali, atravessou, você está correndo um risco, você não percebeu que tem. Mesmo uma rua tranquila, pode haver um atropelamento. Vem uma moto em alta velocidade, pode. Então, quando você chega ali e olha para um lado e para o outro e atravessa, primeiro é o seguinte, você já percebeu que ali tem um risco. Quando você olha para um lado e para o outro e depois atravessa, mesmo que não tenha ninguém, você já está gerenciando um risco. Você já tem na sua cabeça um método de avaliar e agir daquela forma. Certo? Então isso é interessante, que nós temos isso aí na nossa cabeça, né? Nós temos. Então quando você olha para um lado e para o outro, antes de atravessar, mesmo a rua tranquila, você já tem um padrão. Você já está gerenciando o risco, né?
certo? E veja bem, ó, perceber risco é isso aí, você ou se acostuma com aquele ambiente, ou você não tá ligado para perceber o risco. Vou mostrar uma figura para vocês e vocês vão me identificar o que vocês estão vendo nessa figura aqui. O que vocês estão vendo aqui? Pode falar, tá? Eu quero ouvir vocês. Luciane. Um casal próximo a um rio. Um casal próximo ao rio. Luciane, o que você está vendo aqui, Luciane? Vendo uma árvore, uns galhos de árvore sobre o casal do rio. Uma árvore tá podre, parece. Ah, é? Tá bem Tá seca. Mas se vocês olharem assim essa parte, eu não consigo dizer, mas se você olhar aqui embaixo dos galhos ali, tem um bebê, ó, tá vendo? Deitado, vocês não viram isso aí? Ah, é o bebê dos pombinhos. Olha lá, né? A imagem toda vez teria um bebê. Ele tá os A imagem toda é um pezinhos, bebê. tá os pezinhos, as mãozinhas do bebê. Isso, é isso aí. Tem um casal de namorado ali, Garcia. É deles o bebê. É o resultado dos dois pombinhos. É verdade, é verdade. Eles estão pensando em fazer um bebê, né? Eu estou imaginando Isso. Viu? Tô vendo um pé também aí. É um pé. Mas nesse local paradisíaco, né? Só podia acontecer isso. Tinha que acontecer isso, né, Admir? O resultado era esse. Dois pezinhos e duas mãozinhas. Mas essa árvore aí tá mais pra uma cabra. Né? Mas aqui a intenção é mostrar, por exemplo, nós nos acostumamos com o ambiente que a gente vive, então a gente muitas vezes não percebe o risco, e ele está ali, ó. Esse é o exemplo aqui, ó. Nós vimos, a maioria de vocês viu um rio ali, um riacho, um casal namorando, né? Mas a ideia era mostrar que tem outras coisas por trás ali, se a gente perceber bem. Então a percepção do risco, você consegue botar em prática quando você está com a sua atenção plena. Mas ninguém vai estar 100% com a atenção plena. Mas, em momentos do trabalho, em áreas de risco, infelizmente ou felizmente, você tem que estar com a atenção plena. É que nem dirigir. Vai vendo mensagem, dirigindo aí a 100 por hora, mas o que vai acontecer? Né? Tem que estar focado ali no volante, nas paisagens, no tempo, na velocidade, né? Em tudo para poder. Isso é atenção plena. Mesmo que você já tenha um hábito de dirigir, né? Mas tem isso aí. E essa aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui? Agora, rapaz, já não é mais pegadinha, né? Vocês vão enxergar outras coisas. Cavalo. Um cavalo, né? Tem um sapo ali. Um sapo. Vira o cavalo assim, ó. Pra tu ver que é um sapo. No focinho do cavalo. Viu? É um sapo, ó. Cavalo sapo. Então, são exemplos assim que a gente traz para nós que trabalhamos numa área que nós podemos considerar de alto risco, né, que é um navio químico, um navio petroleiro, e mesmo os navios que a gente acha que os riscos são menores, eles têm risco sim. É uma cidade ali. Então tem centenas de pontos que são críticos e a gente tem que ter esse olhar essa visão da percepção do risco. Tá? Acho que tem mais aqui. Aqui, por exemplo, dá a impressão que a imagem lá do fundo é maior, né? Mas não é. Essas linhas canalizando para um ponto dá a impressão que são maiores. Eu mesmo peguei, não dá para me fazer aqui porque eu teria que voltar, mas eu peguei essa figura e cortei elas bem próximo da outra e fui aproximando a de baixo e a de cima, é exatamente o mesmo tamanho. Mas vocês olhando assim, acham que a de baixo é menor, né? Não é verdade? Ou é só eu que estou percebendo isso? Não, parece. Então... Não, é bem menor.
Parece bem menor, mas é exatamente igual. O que faz a diferença são essas linhas que, né, parecem, que dá a impressão dela crescer, né, atrás. E aqui, que também aí alimentando os vinhozinhos para, né, o inverno. Aí. É o cálice do padre. É o cálice, né, do padre. Vocês estão vendo alguma outra coisa aqui? Não. A gente vê duas, como se fossem duas pessoas, uma de frente para a outra, não? Isso mesmo. Aqui do lado direito, né? Quem deve em todas elas, no meio, tem duas pessoas, uma de costa para outra, e do lado direito aqui, ó, tem uma olhando para outra, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Né? São exemplos só que a gente deve ter muita atenção quando a gente está trabalhando em áreas que são críticas, né? A gente pode dizer, pô, mas um escritório não é crítico, né? Não, mas o escritório tem, por exemplo, tem as tomadas, tem a parte elétrica, tem os corredores, tem o chão, tem o piso, tem as cadeiras, tudo pode gerar um acidente. Mas não vai ser um acidente grave. Bem, depende, né? A gente, às vezes, molhar um papel que é importante pode ser um prejuízo, né? Refazer. Quando a gente fala em prejuízo, a gente tem que pensar que não é os japoneses. Tudo que demora mais do que 1 minuto ali é prejuízo. Tudo que você refaz é prejuízo. Na soma das contas, uma empresa que tem 200 funcionários, cada um perde 1 minuto por dia refazendo uma coisa, no final dá uma imensidão, em 10 anos dá para comprar um carro. Então isso tudo também tem que levar em consideração. Tá? E aqui são rodas estáticas, que pelo formato dá a impressão que elas estão girando. Se você se concentrar numa delas, parece que estão todas girando. Mas isso tudo eu estou mostrando para vocês perceberem a importância da percepção de risco, tá? Para você gerenciar esse risco, você tem que perceber. E é um trabalho de equipe, tá? Sempre. Por isso que nas áreas, tanto de manutenção, de grandes empresas que, no caso de uma parada de navio, uma manutenção, quantas pessoas estão envolvidas ali? Alguém pode dizer para mim quantas pessoas envolvem uma manutenção do navio, uma docagem, no momento auge ali onde tem todos trabalhando, pintura, elétrica, mecânica, pelo menos umas 60 pessoas, não é isso? Quem pode me ajudar aí? Mais ou menos, né, Elimena? Em torno disso aí. Em torno disso aí, né? Às vezes mais. Às vezes mais, né? Pode ter até 100. Depende do tamanho. Nós já chegamos a trabalhar praticamente quase 200 pessoas na construção do navio. Na construção, isso mesmo. Isso. Então você vê, né, 200 pessoas trabalhando num lugar pequeno, né? Porque o navio ele tem suas limitações todas ali. E então lugares que você pode ter muitas situações de risco. Mas oi. Eu digo que aqui na construção da plataforma aqui tinha mais de 500, eu acho. Sim, olha, na plataforma tem mais de 1.000 ali. Aquele navio tinha 300, 200, ao mesmo tempo, trabalhando embaixo, em cima, dentro, tudo quanto é lugar. Então, são lugares assim que prevalece o trabalho em equipe, tá? Cada equipe ali, normalmente são um supervisor, um encarregado, tem 10 a 12 funcionários trabalhando com ele, profissionais ali. Essas equipes são pequenas por causa do risco, né, para eles serem bem protegidos. E eles trabalham em conjunto, um cuida do outro. E deve ser assim sempre. Em segurança não tem esse negócio de trabalhar sozinho. Não pode ser um cara, por exemplo, ele tem que ser altruísta, ele tem que cuidar dos outros. Né? E aí vem essa percepção do risco. O cara está ali intertido, trabalhando, você passa ali e olha, peraí, tem um risco ali, você deve parar, conversar com ele e tentar organizar aquilo para não haja um acidente. Por isso que é muito importante os líderes estarem na área, observando, porque ele tem uma visão maior de cima, né? Ele não está envolvido ali diretamente, mas ele enxerga com maior facilidade os riscos.
Muitas vezes nessas áreas, eu já trabalhei em área de manutenção com 2 mil homens só da nossa empresa. E tinha mais uns 2 mil de outras empresas trabalhando junto numa parada de 20 dias, 30 dias. Então E essa regra vale. Essa equipe de 12 pessoas está ali pronta para trabalhar. Mas um dele, sei lá, saiu na noite e ficou meio de ressaca. O líder, percebendo, tira ele, porque ele pode causar um acidente para ele ou nos colegas. E os outros entendem e fazem o trabalho por ele. É uma regra. É preferível que ele fique sentadinho ali o dia inteiro, se recuperando, ou ir para casa, do que colocar ele nessas condições para trabalhar. E aí prejudicar a equipe ou até causar um acidente. Então isso é uma mentalidade muito, não digo que seja moderna, mas é uma mentalidade correta de equipes. Né? Reconhecer que tem um problema. Vamos dizer, um cara que está tomando remédio e ele fica com sono no navio. O comandante deve perceber isso aí e tomar as providências para que aquela pessoa não vá fazer um trabalho de risco. Entendeu? Isso é importante. Bem, aqui ó, tem mais uma coisa. Ó, Limena, tá me ouvindo, Limena? Oi, tô. Limena, aqui do lado direito, onde tem amarelo, leia aqui, diga só as cores, não diz a palavra. Verde, amarelo, vermelho, preto e roxo. E roxo. Tá. É difícil falar. Sem dizer a Larissa, a do lado direito aqui, onde tem laranja ali em cima, a palavra. Lê só as cores, não lê a palavra. Azul, preto, verde, amarelo e preto. Mas é difícil. É que o nosso cérebro, ele lê, né? Então, é interessante isso também. Isso também faz parte do treinamento para percepção de risco, tá? Nem sempre o azul é vermelho. O Garcia? Oi. Quando eu li as cores ali, eu errei? Não, acertou. Ah, bem. Não, pensei que eu estava ficando velho. Se alimenta. Não, vocês estão ligados. Só pensou, né? Só pensei. Então é o seguinte, ó, uma das principais armadilhas que colocamos para nós mesmos é o tempo que passamos longe do aqui e agora. Tá no mundo da lua, entendeu? Você tá trabalhando aqui, está pensando lá em política, futebol. Né? Não é só isso, é preocupação em casa também, a família, alguém doente, um problema de dívida. Isso lhe tira do seu momento ali, naquele local que você tem que estar ligado, né? Então, essa é uma armadilha muito perigosa. Você está no local que tem riscos, você está fazendo uma operação de risco, mas sua cabeça está longe. Aí o líder tem que perceber, por isso que a gente tem que conhecer muito bem os liderados, estar junto com eles, o líder tem que viver. O comandante tem que conhecer a vida, não digo profunda, mas muito suficiente para saber que aquelas pessoas têm família, têm problema na família, ele pode, naquele momento, suavizar esse problema conversando, observando, né? Então, esse aqui é a maior armadilha, é você estar no mundo da lua. Por problemas, lógico, né? O ser humano tem problemas. Quem não está presente não está consciente. Vocês concordam com isso? Queria a opinião de vocês sobre isso aí. Olha, Garcia, eu trabalhei com um amigo meu, o Sérgio, e ele tinha, a filha dele estava hospitalizada, tá, com um problema, e ele foi a óbito porque ele ele não tá focado no trabalho dele. Tá preocupado com... Preocupada, eu me lembro que no tempo nós usávamos uma condução, né, para recolher o pessoal, e nós pegamos ele na frente do hospital. Sim. Ele havia passado a noite com a filhinha dele, e nós estávamos construindo umas caldeiras. Sim. E ele estava soldando a chaminé. Meu Deus.
E o cara, o Sérgio, ele caiu, ele soltou o cinto de segurança e ele caiu, ele foi a óbito. Pois é. Isso realmente acontece. Acontece. Não, é verdade. Então, mas como é que a gente percebe isso aí? Só conhecendo as pessoas, tá? Eles têm essa liberdade de chegar e dizer, olha, estou com esse problema. Às vezes ele não tem chance de falar. Amanhã a gente vai falar sobre liderança, tá? E esse é um ponto muito importante, tá? Quando a gente fala de liderança, não quer dizer, mas o marinheiro é um líder. O marinheiro é um líder, sim, ele faz trabalhos ali, ele manuseia equipamento, ele recebe ordem, ele faz acordo com os colegas, eles se ajudam. Então, de certa forma, todos nós somos líderes, tá? Então, essa percepção de risco, e no caso como esse aqui, que o cara está exagerando no mundo da lua por motivos muito sérios, alguém tem que perceber. O próprio colega percebendo isso aí, chama o líder, olha, fala com ele, conversa com ele, deixa ele mais tranquilo, não te bota ele em área que pode causar um acidente. O Alimena trouxe um exemplo bem interessante, e isso que acontece mesmo, tá? E muitas vezes ele força, porque se ele disser que está assim, é capaz dele até ser posto para a rua. Eu não estou conseguindo trabalhar porque estou pensando nisso. É capaz até de ser punido por causa disso aí. Isso é uma injustiça muito grande, tá? Seres humanos têm problema. Quanto mais você conhece, mais você tem essa chance de conversar e sentir os problemas das pessoas, mais produtiva ela é, pode ter certeza disso. Mas isso aqui... Perdão, Garcia. Diga. Não, falar. Mas eu acho assim que... eu sou novinho, mas como tem assim... hoje as empresas estão mais conscientes, né? Sim. Isso aí foi um exemplo que eu dei já faz algum tempo, mas tem empresas que são intransigentes, né? Elas não querem aceitar, tem que ter produção. Não, acontece isso acontece mesmo, realmente acontece. Sim, não, com certeza. Então aqui realmente é a casa da consciência, que seria aquele momento que você tem que ter, né? Pensar, sentir, cuidar e agir, né? Todos nós deveríamos estar aqui. Agora, em alguns momentos nós não vamos estar assim, em condição de pensar, sentir, cuidar e agir. Nós estamos focados ali no trabalho, sob pressão, fazendo. Aí os colegas têm que perceber, o líder tem que perceber. Mas o ideal é a gente estar sempre focado, né? No que a gente está fazendo, estar concentrado no que está fazendo e ligado no que pode acontecer, né? Isso seria o ideal, né? Mas na ausência disso, se cria sistemas que possam ajudar as pessoas. Aí vem a automatização, vem dispositivo contra a bobeira, como os japoneses chamam, né? Aqueles dispositivos são colocados se o cara se descuidar, mesmo assim não tem um acidente, né? É muito comum, por exemplo, aquelas prensas grandes que descem para forjar a peça, para estampar a peça, eles têm 2 botões. Quando para ela funcionar, tem que o cara apertar um do lado do outro ali. Por que isso? Para evitar que ele bote a mão. Então, para funcionar, tem que os 2 botões em paralelo para poder descer. Se ele aperta um, não adianta. Aperta outro, não. Se ele bota os 2, ela desce. Para evitar que, por um descuido, ele bote a mão embaixo e simplesmente desaparece a mão dele. Isso é chamado de dispositivo contra a bobeira. Então, tem muitas coisas assim que se faz. O próprio corrimão nas balaustradas no navio é um sistema contra a bobeira, para o cara não cair ali, para se segurar. Tá ali, né? Mas se não tivesse aquilo, o risco era muito maior. Agora, gostaria que vocês pensassem nisso aí, tá? Como anda a minha percepção de risco? Veja bem que nós estamos aqui dentro de uma área de navegação, mas nós estamos na rua ali, né? Andando de carro, andando de bicicleta, fazendo comida no fogão, numa churrasqueira, numa igreja, ou passeando, ou viajando de carro, de ônibus, de avião.
Então, como é que está indo no cinema? Eu, desde pequeno, eu falo para os meus filhos e mostro, é uma coisa que nunca aconteceu um acidente comigo, no cinema, tá? Mas, pelo que a gente viu de tragédias que aconteceram, de incêndios, quando eu entro num cinema com meus filhos pequenos, eu digo, meu filho, está vendo aquela luz ali, a saída de emergência? Se tudo acontecer aqui, eu estou aqui, mas se a gente se perder, ó, vai para lá. Lá é a saída. O pessoal vai se matar aqui correndo para cima e para baixo, mas você tem que chegar lá. Por quê? Porque lá é a saída. Se apagar a luz, hoje tem outro sistema que garante que a gente encontre os caminhos, essas rotas de sinalização incandescente e tal. Mas antes não, existe uma luzinha bem pequena ali, saída de emergência. Vermelhinha. Né? Então, isso aí é uma forma de você perceber e passar essa informação para os seus filhos, para as pessoas que estão com você. Né? Pode acontecer? Pode. Ah, mas nunca aconteceu aqui. Bem, mas pode. Se pode, aí você tem a percepção, você já está gerenciando o risco. Né? Você percebeu, já tem uma saída, né? Já criou uma forma de minimizar aquilo ali. Pode ser até que você não chegue lá, mas você vai tentar. Né? Então, como é que está a percepção de risco de vocês? E Luciane, como é que você está aí? A Larissa? Olha, aqui a gente percebe que mais é o pátio, né, Garcia, assim, quando tem pode cair alguma coisa, né? Vai mais próximo lá do cais, lá a gente não chega muito, né? Não tem... Lá é mais perigoso, realmente. E na casa de vocês, como é que você orienta os filhos de vocês, quando tinham um filho pequeno ou mesmo os grandes? A casa é bem orientada, assim, a parte de ligar o eletrodoméstico, verificar se está na voltagem certa. Se a panela não está com o cabo para fora, né? Muito importante. Um dia desse a minha esposa me pegou com a panela com o cabo virado para fora, assim, né? E ela disse, falando... como é que diz? Faz o que diga, mas não faça o que eu faço. Desculpa. Levou um puxão de orelha, hein? Levei um puxão de orelha. Desde pequeno, desde as crianças pequenas, tu falava, não bota o cabo da panela para fora quando ela está fazendo comida, que tem coisa quente ali. E eu estava lá, tranquilo, ó. Não tinha percebido isso, que ela chegou e deu um xingão ali. Agora, o meio-dia, eu acabei de escutar isso. Ah, é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Dei uma carona para Sabrina almoçar e atravessei um sinal amarelo. E ela me puxou a orelha. Que eu tinha dito para ela não passar em sinal amarelo. Pois é, né? Mas isso aí é uma... Por isso que o coletivo, né, com esse sentido de ajudar, é importante, né? Não se deve ficar bravo com isso aí. A gente fica meio chateado, mas depois a gente vê que muitas vezes salvou a gente de um problema, de uma multa ou de uma outra coisa qualquer. Aqui, por exemplo, vocês percebem um risco aqui, essa senhora aparentemente está conferindo uns documentos, né, ou organizando. Tem, né? Tem um copo ali que pode virar. Sim, ela está com um copo, acho que é um copo, uma xícara ali, né? Então, e está perto de um equipamento, né? Sim, exatamente. É um computador ali, alguma coisa, né? De repente tem um teclado ali. Quer dizer, essas pequenas coisas que a gente tem que começar a perceber, botar esse nosso instinto que nós temos animal para funcionar, né? Porque quando Deus criou a gente, não criou isso aí por um acaso. Né? Os animais, a gente percebe claramente eles usando isso aí. Aquele incidente, aquele baita acidente que houve ali, aquele tsunami na Ásia, não morreu nenhum animal. E lá tinha elefante, tigres, essas coisas, eles fugiram, subiram as montanhas, eles perceberam que aquela onda gigante ia chegar pelo menos umas 3-4 horas antes. E subiram as montanhas e foram lá para cima. Fugiram mesmo. Porque eles usaram o instinto que eles têm, né? Que nós temos também. Não tão apurado assim, mas os animais, como eles só têm isso, eles muito apurado. Eles percebem o risco
há horas antes, né, pelo clima, pela alguma coisa eles percebem, que a gente ainda não percebe. Esse aqui está bem, né? Está bem. Tá. Olha, já fiz quase semelhante, o Garcia. É mesmo? Não acredito. Em vez de usar pedaço de pau, usei tijolo. Nossa Senhora. Ai, não foi aqui na Guarita, né? Não, eu nem sonhava em vir para Guarita. Ainda bem, né? Menos mal. Esse aqui ainda mais, ainda. Imagina se o cara... Isso é Coreia do Norte. Coreia do Norte, né? O objetivo não era o alvo, ali era a cabeça do cara. É o cara mesmo. Agora aqui, ó, aqui tem pelo menos 12 situações de risco aqui. Eu gostaria que cada um de vocês dissesse um aí, só para ilustrar aqui. Carinha de máscara ali vai abanando e não viu o bueiro aberto. Cadê? Bem no cantinho, embaixo. Estava preocupado com o Covid, esqueci. Estava preocupado com o Covid. E um ali no celular, ó, ligando e o carro dando ré, tá vendo? Isso, tem outro ali. Aqui tem pelo menos 12 aqui, situações de... Tem um ali com lixadeira e sem máscara, né? Sem óculos. Sem né? nada, sem nenhum equipamento. Tem um atravessando aqui embaixo uma peça suspensa. Uma peça suspensa. E se você observar bem no dia a dia, você vai perceber muitas situações dessas. E a pessoa não está nem se dá conta, né? E você, então, dentro da empresa, é importante que cada um de nós tenha esse olhar de observação para chamar atenção, para comunicar, né, para evitar, que eu acho que isso é que, muitas vezes, as pessoas estão de fora que percebem. Quem está ali no dia a dia nem está ali, muitas vezes, ligado nessas coisas aí. Bem, esse aqui é o caos total, esse escritório, né? Que aconteceu de tudo aqui, né? Né? Pô, Garcia, dá uns exemplinhos melhor aí para nós. Não, mas tudo isso pode Esse acontecer. escritório não é o da Guarita, Lu. Não é, não. Aqui não acontece essas coisas. Nem aqui. É verdade. Tá, mas é só exemplo, tá? Então é o seguinte, ó, impacto nas atividades. Praticamente todos os acidentes possuem nas suas causas, possuem suas causas básicas. Nada acontece por acaso. Né? A falta de percepção de risco, ó, a desatenção durante a execução de uma atividade de risco piorou com o uso inadequado das redes sociais nestes locais. Isso realmente é um problema, né? O profissional consciente, ele sabe lidar com isso, mas a gente tem ainda muitas pessoas que não conseguem lidar diferente com isso aí, tá? Nessas áreas de alto risco, no caso do navio, refinarias, terminais, e outros locais, por exemplo, mineração, tem muitas áreas de alto risco. A indústria química, né? Existe uma conscientização, não é uma cobrança, uma proibição. Onde há proibição uma proibição nas plataformas, tá? Porque a plataforma tem muitos equipamentos eletrônicos, elas são muito automatizadas, então o seu celular fica no aeroporto, dentro de um armáriozinho guardado lá, chaveado. Quando você voltar, você pega lá e você não vai para a plataforma com o celular. Né? Mas tem outras empresas que não tem restrição nenhuma. Fica mais na questão do profissional saber que a atividade dele é de risco e ele tem que ter um horário para fazer isso aí, para atender o celular, né? É claro que ele está sempre ligado ali, porque pode haver uma emergência, mas quando isso houver, ele sabe desligar, ele sabe fazer as coisas de tal forma que não venha causar um acidente. Né? Mas a gente percebe que isso aí pode ter piorado essa questão da percepção de risco. Não sei se vocês têm uma ideia diferente.
Não, com certeza, Garcia. Pode haver, né, Helena? Claro, no trânsito, por exemplo, é um exemplo bem típico, né? A maioria dos acidentes está sendo a pessoa está dirigindo e fazendo uso do celular. Sim. É impressionante. Nem que tu tenha um kit ali de multimídia ali que tu possa, mas tu não está 100% focado no que tu está fazendo. E até caminhando na rua também, tive muitas pessoas com o celular na mão, olhando, atendendo. Sim. Atravessa uma rua vermelha, é horrível. Inimigo da prevenção. Vamos ver lá. Achar que é rotina. Oi. Deixa eu só dar um recadinho. Aqui tá dizendo que vai terminar a chamada em 5 minutos, tá? Então vai cair. Tá. E aí vocês entrem naquele segundo link, tá? Todo mundo que tá aqui entra no segundo link, que eu mandei 2. Entra no segundo que vai continuar lá daí, porque eu omiti só 1 hora. Tá bom. Tá ok. Assim que cair, volta lá no outro link. Tá. Quantas pessoas estão participando, hein, Larissa? Eu não consigo ver aqui. 13, 14, 15, 16, 17, se eu não me engano. 17 aqui tá aparecendo. 18 contigo. Ah, tá bem. Obrigado. Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. Inimigo da prevenção. Achar que a rotina é sempre igual. Achar que isso nunca vai acontecer comigo. Apostar nas possibilidades, na roleta russa, né? Pode acontecer, mas vamos tocar assim mesmo. É uma roleta russa. Vai acontecer. Né? A possibilidade existe. Não lê, aí vem já um trabalho que é importante dentro do navio, né? PT e APR. Inclusive essa APR nós vamos mudar aí, o pessoal a Larissa e o André, né, estão analisando para a gente mudar, fazer um negócio mais simples, mais existir, e outros métodos de segurança que a gente vai implantar no navio para evitar acidente. Mas isso é muito comum no lugar que tem trabalhos a quente ou manutenção, ter APR e ter APT. E às vezes o pessoal chega ali e nem lê o que está escrito. Ali está descrito todos os riscos que pode ter e os cuidados que tem que ter, o EPI que tem que usar, né? Tudo relatado ali. Se ele lê aquilo ali, a chance de acontecer acidente é muito pequena. Mas por ser um documento, um checklist cheio de palavras, muitas vezes a pessoa não lê. Ela quer escutar alguém falar para ela isso e aquilo, mas não, é bom ler, para isso é visível. Vai levar 10 minutos, é melhor ler 10, 15 minutos ali do que se apressar e acontecer um acidente. Né? E o acidente no navio é o seguinte, ele para de faturar, e aí vem uns problemas muito maiores. O navio é muito caro para ficar parado, né? Trabalhar com pressa. Isso aqui já falei várias vezes para vocês. A pressa, o estresse, o sono e a bebida são idênticos, não tem diferença nenhuma. O cara está dirigindo bêbado. Não. O cara está dirigindo estressado. Não é a mesma coisa. Ele está cansado. Não é a mesma coisa. A percepção dele diminui muito. Já aconteceu um acidente comigo aí na Guarita. Eu estressado, né, naquela época que eu fui substituir o PEN no meu pé, 14 navios, eu querendo contornar, houve uma tempestade na Lagoa dos Patos, o Guarani sumiu do mapa, encalhou, o Guarita cheio de benzeno, a deriva, tudo isso aconteceu numa madrugada, e eu, conclusão, uma semana depois eu fui atender um navio lá no polo petroquímico, dormi, não sei se eu dormi na Tabaí, não sei quanto tempo eu dormi, eu sei que eu dormi no volante, dirigi um tempão dormindo, só acordei com o carro dentro daqueles valões que tem ali no polo, né? E o que eu estava, estresse, pressa, né? Aí eu fui no médico, o médico me disse que eu tinha que fazer, né? Tinha que desestressar. Foi o que eu fiz. Para isso, eu tive que organizar todo o trabalho todo para eu poder ter mais tranquilidade. Acabei com aqueles serões, aqueles... Tem que pescar, Garcia. Né? Cuidar dos pequenos detalhes, né? E quando encontrar desvio, dizer, isso não é comigo. Então, isso às vezes acontece. Não, mas isso não é comigo. Você viu que pode acontecer um acidente, tem que relatar. O cara vai ficar bravo.
Bem, ele vai entender que você é da equipe, você está ajudando, tá? Então, esses aqui são os inimigos da prevenção, tá? Amigo da prevenção, o que sabe, na dúvida, pare. Se não souber, pergunte. Isso não é humildade, não é nada de não saber, de ser um... Não. É isso aí. Às vezes você até sabe, mas naquele momento não se... Olá. Entendeu, Garcia? Deve estar entrando, deve estar tentando conexão. Vamos ver. Ô, Dayana, tu tá tirando uma sonequinha aí, Dayana? Fechou a câmera. Errei, apertei o botão errado. Vanderlei, tu parece o Bin Laden, Vanderlei. Fidel Castro? Tu é cubano, tu veio de Cuba. Será que o Garcia conseguiu entrar? Vai. Acho que o Garcia se estressou, foi tomar um cafezinho ou tirar uma sonequinha. Tá fechado. Ah, agora deu. Tá no link errado. Eu acho que tá. Mas, Vanderlei, tu parece um muçulmano, Vanderlei. Nada contra os muçulmanos, tá? Já me chamaram de Bin Laden, de Fidel Castro, e quem mais falta falar? É, mas que tu tá parecido com o Bin Laden, tá. Agora que eu tô conhecendo a Larissa, eu não conhecia a Larissa. Prazer, Larissa. Não conhecia mesmo. Prazer. É, prazer. Aqui é o Mala. Não, na verdade, conhecia porque eu tô na reunião todo dia de manhã. Ah, perdão, isso, eu te vejo na reunião. Tá indo camiseta pra vocês, tá? Dessa aqui, ó. Tá em Rio Grande. Joia. Mas tu tem que dar o nosso nome aí nos sorteios aí, dos brindes, né? Ah, o sorteio que tá fazendo é o André, ele que... Não, tem que tirar eles, porque a outra vez só deu eles. Ó, eu vi falar que vai ter massagem. A Sabrina quer massagem. Manda ela pra cá.
Já viu? Rapidinho, tá aqui. Ela tá rindo aqui, ela tá com o microfone fechado, ela tá rindo. Ela quer fazer massagem. Vem, vem. Tá bom, cara, deixou todo o link ali. Valeu, obrigado. Pega vocês, todo mundo aí de Rio Grande, vem. É quinta-feira. Passa o dia aqui. Pois é. Oi, Aleinha! Tudo bom? A Leinha é uma das pessoas mais importantes da guarita. A Leinha nos paga. Não posso nem discordar. Não, a gente não pode brigar com ela. Não posso discordar, é uma das mais importantes. Olha, o Garcia apareceu. Bem no cantinho. Voltou. Tá desligado teu áudio. Tá, onde é que vocês ouviram? Agora foi. Agora tá. Mas não está apresentando ainda, né? A apresentação não está aparecendo. Não. Agora sim, agora vai aparecer. Agora apareceu, né? Ok. Tá, até onde vocês ouviram? A última frase. Até o não sabe pergunte ali. Ah, é? Ah, então. Perderam uma história inteira, então. Olhar o ambiente de trabalho com olhos da percepção, eu estava contando uma história do que aconteceu na Copesul, quando a gente estava implantando o ISPS Code, né, que a gente foi treinar, então, nós fizemos alguns exercícios e o pessoal aprendeu. Em outra ocasião, a Copesul fez um exercício e entrou lá um intruso e o pessoal do navio logo percebeu, aquele cara é diferente ali, né? E então já era, eles treinados começaram a perceber o diferente, né? Porque nesse treinamento a gente é treinado a ver sinais numa pessoa que está num ambiente, seja lá qual for, diferente de uma pessoa normal. Ele tem alguma coisa que ele vai estar planejando e aparece, ele está suando, ele está meio amarelo, ele está com um casacão no verão, alguma coisa assim, né? Então isso tudo a gente aprende, e a gente viu o resultado. Depois desse treinamento, o pessoal ficou muito mais atento sobre as coisas, porque a prevenção contra terrorismo é 100% prevenção. Não tem como, o terrorista, quando ele sai para fazer um trabalho dele, né, fazer um atentado, ele tem 90% de chance de fazer. Então, a única maneira de evitar é uma prevenção. A prevenção é isolar uma área grande, não entra bagagem, não entra pessoa, suspeito, deixar ele longe, porque se ele entrar, ele faz. Então, isso aí, a gente fomos treinados para isso aí. Enxergar além do que está vendo, né? Sua segurança como sendo segurança de todos, ser um guardião da própria saúde física e mental, presença da liderança nas áreas e contato com os liderados, isso aí ajuda muito, ele vai perceber, ele vai saber se aquela pessoa tem as condições de estar fazendo aquela atividade, mesmo que momentaneamente, né? Então, isso é muito importante. E aqui, ó, a gente pode ter uma ideia do que são as perdas e onde tá os maiores problemas está abaixo aqui, ó. As perdas já está definido, a fatalidade, ferimentos, doenças ocupacionais, danos ao meio ambiente, danos materiais, perda de produto. Aqui a gente tem ação ativa, né? Já aconteceu, tem que tomar providência. E aqui, ó, os desvios incidentes, aqueles que a gente pode, através desse comportamento de percepção de risco, reduzir. Aqui estão os maiores desvios. Aqui acontece onde se origina todos os acidentes, são a partir dos desvios e dos incidentes, né? E a atuação aqui é proativa. Se a gente trabalha aqui, a gente está se antecipando muito ao acidente. Perdi aqui, não sei o que eu tô. Está todo mundo ouvindo? Está tudo direitinho? Estão escutando? Estão vendo? Sim, tudo tranquilo. Uhum. Aqui mostra, por exemplo, o ciclo do comportamento humano. Não é bem um ciclo, né? Mas é uma... Aqui, por exemplo, as crenças, ó.
quando a gente nasce, né, a gente traz com a gente as crenças da nossa família. Não consigo entrar onde As atitudes, né, vão se formando, comportamento individual vai na adolescência, depois o comportamento grupal, já da família, amigos, professores, né, o trabalho, e a cultura que a gente já traz dentro da gente. De trás para frente, ó, a cultura também interfere no comportamento grupal, no comportamento individual, nas atitudes e nas crenças. Então, nós temos aqui duas vias bem interessantes, que nós temos que sempre analisar também isso aí, porque às vezes a gente traz umas crenças bem complicadas, né? Por exemplo, não ouvir, não prestar atenção, achar que é tudo assim mesmo. Isso vem da cultura, de um comportamento que a gente aprendeu lá atrás, né? E às vezes traz dentro da gente e a gente não percebe. Numa área que a gente está de trabalho, onde tem muito risco, é interessante a gente fazer uma avaliação de crenças, atitudes, comportamento individual, comportamento grupal e a cultura que a gente vem. Essa pirâmide de Beard você já conhece, né? Aqui, ó, o desvio está ali naquela região ali do iceberg, né, embaixo ali. Incidentes. Essa pirâmide aqui mostra realmente claramente o que a gente tem que cuidar é aqui, ó. E tem mais, a percepção de risco está antes do desvio, né? Nem aconteceu o desvio, você já percebe que vai haver um desvio, ele pode acontecer, e você já... por isso que estão dentro das normas internacionais. E ela, assim, é um dos itens agora, amanhã a gente vai falar sobre líder extraordinário, né, Larissa? Então, o líder extraordinário, ele tem que ser um cara que tem a percepção de risco no sangue, ele tem que treinar isso aí. Ele está convivendo com todo aquele grupo, toda aquela equipe, né? E ele tem que ter ele tem que conhecer mais as pessoas, tem que andar junto com ela, tem que ir na área, tem que conhecer, e com isso ele vai ter uma percepção muito mais aguçada e poder ajudar os outros. Então, por isso que é importante a percepção. Nós estamos aqui abaixo do desvio quando a gente está trabalhando na percepção de risco. Perceberam a importância desse item, percepção de risco, para a gestão de risco? Sim. E aqui, esse queijo suíço, a gente chama queijo suíço de Risson, essas fatias de queijo aqui são as barreiras que a gente coloca para evitar o acidente, tá? Então, a equipe qualificada é o primeiro passo. Qualificada no sentido de conhecer o risco, de ser um profissional que sabe usar as ferramentas, os procedimentos, né? Tem um processo consolidado, aí está as normas, as instruções de trabalho, está a cultura da empresa. Segurança tem que fazer parte da cultura. Não tem como separar a cultura da empresa de segurança. Trabalha com o Torguinho ali, com o seu. Está falando com a gente o Jair. E a tecnologia, tá? A tecnologia, ela veio exatamente para criar esse que a gente chama de sistema contra a bobeira, para melhorar, reduzir o risco de acidente. Estão todos me ouvindo, hein? Vocês estão muito calados, vocês podem interferir. Tá? Então é o seguinte, ó, o que quer dizer esse teoria do queijo suíço? É que para acontecer o acidente, ele é tão quanto difícil quanto não acontecer. Então, por exemplo, ele pode dizer que a chance de acontecer um acidente é 50% e não acontecer 50%. Agora, quando você vai furando essas barreiras, vai alinhando essas barreiras, esses furos, o acidente vai acontecer. Então, o acidente é difícil de acontecer, não é fácil, ele é difícil. Mas quando uma série de desvios vão se alinhando, vai acontecer o acidente. Vamos ver aqui embaixo o que acontece. Ó. Pessoa nova no time. Então, um exemplo aqui. Ó. Não cumprimento das etapas do processo. Falha na comunicação. Falha no sistema. Aconteceu o acidente. Não tem dúvida. Se alinhou ali, ó, os furos se alinharam, acontece o acidente. Então, isso mostra a atenção que a gente tem que ter naquilo que é passado para ele, né, para vocês, para nós, sobre... É uma pessoa nova, nós estamos agora criando um procedimento
conhecimento de gestão de mudança. Está nas normas, é uma exigência, exatamente por isso aí. Uma pessoa nova no navio, sei lá, uma pessoa que saiu do navio, né, de um graneleiro ali, tá? E vai lá para o navio químico. Ele tem toda a qualificação. Só que é o seguinte, ele é uma pessoa nova ali. Ele vai ter um tempo para ele se familiarizar ali. Não é no dia. Talvez uma semana, 15 dias, ele vai entender o navio, o risco que ele tem, para depois ele fazer um trabalho adequado. Então, a pessoa nova, em qualquer situação, é um risco. Ele é um risco. Ele pode cometer sem querer ou sem conhecer bem, provocar um risco. Em qualquer atividade, mesmo um pessoal administrativo, talvez a Luciane possa até dar um exemplo, se já aconteceu, de uma pessoa nova chegar ali e cometer um erro ali, ou fazer alguma coisa que ficou diferente e até comprometeu a condição de trabalho dele, né? Por ser uma pessoa nova. Ele tem que se familiarizar, ele tem que conhecer, ele tem que ter um tempo para ele poder realmente entender a cultura ali, os hábitos da empresa, cada um tem sua cultura e tem seus hábitos. Tem uns que são punidos, outros são chamados a atenção, outros são demitidos. Então, os líderes também, tudo isso é para aquela pessoa se familiarizar. Não cumprimento de etapas do processo. Aqui é procedimento, né? Tem procedimentos para tudo ali. É feito exatamente porque você tem que treinar outras pessoas e eles têm que se familiarizar com esses processos. Por isso que existem os procedimentos, que independente da pessoa, está escrito e ele é único, não é fazer o que você acha. Falha na comunicação. Isso aqui é o maior gargalo que existe em todas as empresas, é a comunicação. O que é gargalo? É um estreitamento daquela... É uma informação mal dada, é uma informação não dada, né? É uma incoerente, e ela vai causar uma confusão e pode até haver um acidente. E falha no sistema. Também pode acontecer. O navio é um sistema complexo, né? Então, o acidente só acontece quando vários furos ficam alinhados. A falha de comunicação e as outras, está tudo ok, não vai acontecer nada. A falha, o cara não cumpriu o procedimento, mas o sistema vai funcionar, tem um sistema de segurança, a comunicação, os alertas estão ok, né, o time está treinado, não vai acontecer. Agora, quando os quatro aqui se alinham, aí vai acontecer o acidente. Percepção de risco, né? É o ato, aí uma definição já depois de ter falado bastante aqui, ó. É o ato de ter contato com um perigo por meio dos sentidos, ouvir, tocar, ver, cheirar e gosto. Interpreta-se essa informação e então decide o que fazer, né? Muitas vezes você pode até perceber, mas não faz nada, não adiantou nada, né? Então essa é a percepção de risco que a gente vem falando, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, está todo mundo caladinho. Percepção de risco, influência, emoções... Oi, diga. Perdão, é que eu estava com o meu... Ah, tá. De repente eu vou até, não sei, antecipar alguma coisa ou meter os pés pelas mãos. Mas, o Garcia... Ainda o índice de acidentes, ainda ele é maior pela falha humana. Sim. Sim, isso sempre foi, né? Assim, um maior índice a falha humana. Mas quando você olha, bota uma o sistema falhou, né? Por exemplo, nos conceitos daqueles guarda-chuva, 21 pontas do guarda-chuva da Dupont, o item principal ali, o primeiro, sobre liderança. E tem mais, ó, todos os acidentes que pode acontecer, dos 94% possíveis, né, 96% possíveis de ser evitados, quando ele acontece tem uma falha gerencial, né, tem uma disfunção gerencial. Porque tudo que é colocado numa atividade tem os líderes que devem cuidar disso aí, deve ter os procedimentos, treinar o pessoal adequadamente, estar atento em todos os sentidos
Não só ele, todo o pessoal que trabalha. Então, quando o acidente ocorre por falha humana, mas alguma coisa deixou de ser dada para aquela pessoa de tal forma que ele pudesse trabalhar tranquilamente, né? Se for botar uma lente grande, a culpa sempre é do ser humano, né? E se ele morrer, então, aí cai toda a culpa mesmo. Mas a gente tem que olhar o seguinte: tem um sistema que funciona e a pessoa é um dos itens do sistema. Então, alguma coisa falhou no treinamento, na qualificação dele, no recrutamento, na familiarização, entendeu? Muita coisa acontece antes do acidente acontecer. Por isso que o queijo suíço ali mostra que para acontecer o acidente, muitas coisas falharam antes, né? Vocês concordam? O pessoal da segurança, vocês concordam com isso? O André? Com certeza. O acidente sempre dá sinais, né? Dá aviso antes de ele acontecer efetivamente. Perfeito. Uhum. E é aquilo também na própria percepção da pessoa também, né? Isso. Além de Ele pensa... o treinamento, tem chefes que estão por trás, mas a percepção da pessoa, se a pessoa também não está bem, acaba... Sim. Esse exemplo do Alimena é um exemplo bem emblemático, né? A pessoa imagina o problema que ele está passando ali, de repente, inadvertidamente, puxou o cinto e estava solto, caiu. Porque talvez a cabeça dele lá no hospital, né, Alimena? Com certeza foi. Aí, quando você vai analisar o acidente, foi culpa dele, porque ele soltou o cinto de segurança. Agora, ninguém analisou que ele realmente nem teria condições de estar ali. Isso. A própria percepção das outras pessoas também que estão envolvidas. Exatamente. Entendeu? O Garcia, assim, ó, isso aí foi uma coisa criada. Desculpa, eu estou interrompendo muito, tá? Mas eu estou citando exemplos, tá? Sim, sim. Assim, ó, nós trabalhamos 22 anos com bunker, tá? Sim. E o bunker era uma atividade em que, para tu fazer um carregamento e abastecer navios, tu fazia no mínimo de 4 a 6 manobras. Sim. Então, assim, ó, como eu cuidava pela parte da guarita, e na época o Marcelo Martinelli cuidava pela Petrobras, nós tínhamos uma prática assim. Se durante o dia nós tivéssemos 3 riscos, tá? Que fosse ferir a operação, poderia não ser relacionada com o abastecimento ao navio, tá? Nós suspendíamos e deixávamos para o... Porque era nítido que aí o conjunto todo não estava num bom dia para realizar o trabalho. Não, perfeito, é isso aí mesmo. Então, Escutava os sinais, né? Né? Nós captávamos sinais, né? Aconteceu isso, não é um bom dia. Perfeito. Não, é bom exemplo, viu, Alimena? Muito importante. Foco a percepção, foco no comportamento e atitude durante a realização das tarefas, cumprindo o padrão pré-estabelecido. Qual é a diferença entre comportamento e atitude? Vamos ver lá. Percepção, comportamento, ato observável, aquilo que alguém faz ou não faz. Atitude, guia interno para o comportamento. Refere-se ao indivíduo, valores, pessoas e crenças. Eu costumo dar aquele exemplo de atitude, e aqui vem de encontro a comportamento. Por exemplo, você está dirigindo perto de uma escola onde tem uma faixa de segurança, onde tem crianças e mães ali esperando para passar. Onde tem faixa de segurança, no mundo inteiro, está dizendo que a preferencial ali é pessoas. Né? Alguém pode interpretar diferente, mas é pessoas, tem ali, e é preferencial, porque pessoa tem prioridade sobre o carro, tá? Então ali por isso que ele diz, aquilo que alguém faz ou não faz, é um comportamento. Você pode parar e deixar eles passar, ou passar reto, não, vou passar rápido que aí eles passam. Não, o correto e a lei é você parar, né? Agora, isso é uma atitude que está dentro dos seus valores pessoais e crenças.
Já está dentro de você isso aí, você vai parar. Mesmo que tenha um cara buzinando atrás, você vai parar e deixar eles passarem. Entendeu? Então, se a gente levar isso para a questão de percepção de risco, está muito claro isso aí. Você vai ver e vai tomar ação, você não vai deixar para depois. Você sabe que aquele momento é importante você tomar aquela ação, é a atitude que você tem. E o seu comportamento de fazer ou não fazer. Muitas vezes a gente não toma a atitude por estar pressa, porque está cansado, porque naquele momento não estava com atenção plena para perceber, né, e passou. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar bem, a questão de comportamento e atitudes, quando se fala em acidentes. E a pressa é um dos vilões, né? É verdade. Diga, Elemento. Deixa eu mostrar aqui uma plaquinha. Todo dia de manhã, quando eu chego aqui, eu olho para ela. Uhum. O que é? Não sei se vai dar. Vai ao contrário. Eu não consigo ver. Nenhum trabalho é tão urgente, tão importante ou urgente que não possa ser executado com segurança, é isso? Isso. Não enxergo ali. Executado com segurança, né? Isso aí. Perfeito. Agora veja. Todos os dias. Que bom, né? Isso aí realmente é um quadro para deixar. Tá, mas tá bem na entrada aqui. É isso aí. Então é o seguinte, o papel da liderança. Já vimos a importância do líder, né? Não tem dúvida nenhuma. As próprias, os sistemas, os métodos de prever, bota na conta da liderança quase que 90% de todos os acidentes que acontecem no planeta, né? É claro que é difícil culpar o líder, mas, de certa forma, no caminhar das coisas, tem alguma coisa. Não digo o líder principal, mas falando de todas as pessoas, inclusive o próprio operário ali. Mas tem os líderes que são comandantes de vários setores, várias pessoas. E veja bem aqui, ó, essa estatística aqui, ó. A pessoa vai entender, falando, só entende 5%, escrita 25%. Agora, 70% de atitude e comportamento, que são os exemplos, ela entende muito mais ainda. Por exemplo, é proibido andar no navio sem capacete. Agora entra lá o líder sem capacete, tu vai ver que 3, 4 já não vão usar mais. Se o chefe não usa, que eu vou usar? Me incomoda, entendeu? Então veja bem, a atitude do líder, ela é responsável por 70% do comportamento, das atitudes das pessoas, porque ele é o exemplo, né? E a gente sabe disso aí. Nós estamos sempre observando os líderes, né? E os líderes observando a gente, né? Às vezes ele não chega a conhecer as pessoas, que também é um problema. Quando falamos, convencemos as pessoas. Quando falamos, convencemos pessoas. Mas quando damos exemplo, arrastamos as pessoas. Um autor desconhecido. E é verdade isso aí, né? Então, fica aqui uma dica importante para a gente analisar, tá? Mais uns detalhezinhos aqui, ó. A percepção é ser capaz de identificar perigos e reconhecer risco. Comportamento seguro é colocar essa capacidade em prática. A gente está vendo aqui que a ação é muito importante. Então, a percepção de risco, não espere que alguém cuide de sua segurança. Ela está em suas mãos, né? Não espere que a sorte te dê proteção. As suas escolhas são seus maiores EPIs. Concorda aí, Larissa? Com toda certeza. Não dá para contar com a sorte em nada, né? Não espere o amanhã para cuidar da sua saúde. A gente falou muito aqui, ali falou em saúde mental, física e mental. O cara com boa saúde, eu dei exemplo, eu estava dando exemplo, eu acho que eu cheguei a dar exemplo daquele acidente que aconteceu. Eu não estava cuidando da minha saúde. O médico falou assim, se você não mudar essa forma de você trabalhar, você vai morrer ou dormindo, ou comendo, ou dirigindo, não interessa, o sistema vai parar porque ele quer descansar. A partir daquele momento, eu dei uma reviravolta na minha vida e cuidei da minha saúde, né?
Eu, senão, eu teria morrido, né? Isso já faz uns 20 anos. Não estaria aqui conversando com vocês. Tá? Então, a saúde é muito importante. Tá? Uma pessoa consciente começa a se prevenir aqui e agora. Não vai deixar para amanhã, só quando eu tiver com vontade. Não. Ou só quando eu for lá no navio, ou quando eu for lá no local de risco, em qualquer lugar. Não espere que as coisas corram como previsto. Né? Pode haver sempre um imprevisto. Então é bom estar sempre um pouco atento sobre isso aí. Nada é 100% seguro, verdade? Então é o seguinte, ó, percepção de risco, eu evitei um acidente. Né? Eu acho que isso aqui praticamente vai encerrar, mas você imagina a gente pensar, olha, eu evitei um acidente, você percebeu o risco. Muitas vezes ninguém vai ser reconhecido por isso, ou vai ser citado em alguma coisa, mas às vezes a gente pode evitar um risco e evitou. Fica dentro de você, eu acho que a maior gratificação é você sentir, poxa, eu evitei. Né? Então, você nem viu, talvez a pessoa nem percebeu, mas é uma atitude que a gente tem nessa percepção de risco, vai acontecer. Tarefa para o dia seguinte, ó. O que pode dar errado na minha tarefa amanhã? Você já pensou, então essa é a tarefa de vocês, tá? O que pode dar errado na minha tarefa de amanhã, tá? Aqui também é uma situação de muitas situações de risco, tá? Isso aqui até é um exercício, tem 12 condições de acidentes aqui, mas não vai ter tempo de passar isso aí, tá? Então, meus amigos, é isso aí, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta, querem responder, fica à vontade, tá? Nós encerramos, tá? Encerrando aqui a nossa palestra, eu acho que deu um tempo bem bom, tá? Está dentro do meu compromisso que eu vou ter daqui a pouco. Tá? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Por favor, nós temos aí uns 10 minutos ainda. Ô Garcia. Diga. Eu só quero agradecer, Garcia, pela palestra, muito interessante. Eu que agradeço a presença de vocês aí, né? Eu fico muito Garcia, gratificado. Diga-me. Para variar, sempre eu interrompendo. Assim, ó, Garcia, quando eu entrei na empresa, tá? Eu trabalhava como o chamado medidor, né? Que ele era um inspetor de carga, né? Então, eu peguei ainda a época dos marítimos, tá? Sim. Depois que nós passamos para os fluviários. E então, assim, a gente tinha um lema dentro da embarcação. Embora seria uma operação repetida, né? Nós fazíamos inúmeras vezes, a gente sempre realizava ela como sendo a primeira. Sim. Em termos de cuidados, tá? Sim. Nós cuidávamos porque os navios, a gente tinha que escalar 15, 20 metros de costado, então a gente revisava as escadas que eles lançavam para nós, e a gente nunca ia, eu principalmente nunca ia com aquela coisa, mais um que eu vou fazer. Não, é o primeiro que eu vou fazer. Eu tomava um cuidado de ser sempre o primeiro. Como se fosse o primeiro, com todos os cuidados. Como se fosse o primeiro. Perfeito, perfeito. Não, é isso aí. Bem, no nosso trabalho, eu acho que o mais importante aqui é o seguinte: nós estamos aprendendo todos os dias, todos os momentos, com os outros e com a atividade que a gente faz, seja ela burocrática ou uma operacional. Então, o aprendizado é com as pessoas, né? É um troca de ideia, é um bate-papo, é um relato, né? Ou é uma situação que a gente está presenciando, isso aí tudo é aprendizado, né? E quando a gente trata de segurança, é muito importante no mundo que nós estamos vivendo, tá? Um mundo extremamente conectado, rápido, né? Uma velocidade imensa que as coisas estão acontecendo, e a gente fica envolvido, de certa forma, a gente muitas vezes está fora daquele ponto de observação máxima, né? Então,
eu acho que a lição que fica aí é o seguinte: essa percepção é uma coisa que tem que ser trabalhada, desenvolvida para o bem da empresa e da gente também, da nossa convivência no mundo real, né? É por isso que estamos aqui, Garcia, há 43 anos andando em cima de navio aqui, todos os dias. Eu estou perdendo para ele por 1 ano. Estamos navegando sempre. Que legal. É isso aí, pessoal. Então tá, mais um. Conhece todos os buracos da estrada. Mas de uma hora bota o pé no buraco e cai, né? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção, tá? Agradeço o convite e estou sempre à disposição, tá? Aí amanhã nós temos aí uma palestra ao vivo, né, Larissa e André? Sim, sim. Então tá. Igual o Garcia disse que vai vir aqui na base, mas a gente vai fazer como foi a de manhã. Vai ter aqui na base, mas vai ser transmitido para vocês também. Tá ok. Para vocês é nós aqui de Rio Grande? Para vocês é todo mundo que está aí que não seja de Porto Alegre. Ah, tá, Larissa, tá Tem bom. alguns embarcados aí também, então para o pessoal embarcado, para o pessoal de Rio Grande vai ser transmitido. E o pessoal da TI está salvando todas as palestras para depois lançar lá no YouTube. Tá ok, tá ok. Gostou da barba ali do Derlei, Elimena? Rapaz, o cara tá a cara do Bin Laden, tchê. Não faça isso, não vou achar que eu vou explodir aqui, Guarita. Esse cara tem, se ele entrar a bordo de jaqueta, não deixem. Ele vem com um cinto cheio de dinamite. Olha o SS Code. Então tá, senhores, vamos começar a fazer o sorteio, então. Vamos lá, boa sorte pra mim. Vou compartilhar aqui a minha tela aqui para vocês verem que não tem nada de marmelada. Tá, todos mas os André, ali. bota Rio Grande aí, prioridade Rio Grande. E André, eu vou ter que sair, tá? Opa! O André está apresentando. Isso, não, sem problema, Garcia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí você. Obrigado, Garcia. Obrigado mesmo. Um abraço. Abraço, Garcia. Tchau. Abraço, Garcia. Tchau a todos. Um abraço a todos aí. A Marta Sabrina. Manda alguém pra cá, vem. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Então tá. Tá os nomezinhos. Isso aí não é urna eletrônica. O meu não tá ali. Daí Não tá? Não. Guarita, esse aí, quem não sabia que era tudo aí. Tá bom. Tá, se é esse aqui, a gente sabe que é tu agora, então, tá? Ele, ó, eu sou o primeiro ali, o André. Por favor, dá uma força. Tá, o pessoal de Rio Grande, aí o Jairo também tá aqui. Vamos lá, então. Sorte tá lançado. Alimena. Olha aí, ela ganhou aí. Olha! Aleia! O que a Leia ganhou? A grelha a gente falou que ia sortear. Pera aí, eu vou mostrar aqui. Parabéns, Leia! Eu larguei de mão, só dá mulher nesse aí. Cadê a Leia? Tá sem puxar pra